Bem-vindo ao Freudcast. Aqui nada é proibido. Vamos mergulhar nas águas profundas do inconsciente. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, depressão, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem o labirinto da psique humana. Só que desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar para si mesmo, já que a psicanálise pode ser uma lanterna iluminando os cantos mais escondidos da nossa mente. Como diria Freud, onde há id, deve haver ego e, claro, o superego. Começa agora Freudcast. Olá, bom, essa semana nós vamos falar sobre um assunto que o mês de abril inteiro é dedicado a ele, que é a conscientização sobre o TEA, que é o transtorno de espectro autista. Nós precisamos falar sobre isso, nós devemos falar sobre isso, e obviamente que eu convidei uma pessoa que é super fera nesse assunto para falar com a gente aqui no Freudcast, que é o Dr. Yuri Victor Campelato. Ele é psicólogo, mestre em ciências médicas, e ele também é coautor da obra A Equação da Afetividade. E, gente, e como precisamos de afetividade quando nós falamos sobre esse assunto. Doutor Yuri, muito bem-vindo ao Freudcast. Muito obrigado, Rose. É um prazer poder estar aqui falando com vocês desse tema aí que eu já estudo há tantos anos, trabalho diretamente há mais de 22 anos com pacientes com autismo, e a gente poder falar nesse mês, né, que se fala tanto sobre o autismo, sobre esse tema, para a gente desmistificar algumas coisas, podemos trazer algumas informações aí para as pessoas entenderem o que é. E é um prazer poder estar aqui com vocês nesse Freudcast, que é tão maravilhoso, que vocês fazem tantas coisas boas para as pessoas. Vamos lá. O senhor acha que o aumento no número de diagnóstico do autismo, ele reflete no avanço ou um exagero de diagnóstico? Por que hoje se fala muito mais sobre o autismo? Olha, é uma excelente pergunta e é um tema de discussão e preocupação de todos nós da área da ciência, e isso tem sido trazido, inclusive, em todos os nossos congressos internacionais, inclusive, porque está gerando debate e a resposta correta ainda não se tem. E a vantagem da ciência é isso, a gente se permite sempre questionar para a gente descobrir novas coisas. A gente realmente teve um aumento muito grande, né? Então, se a gente for pensar em termos de prevalência, chegou-se a se falar de 1 a 360, 380 no passado, em 2000 era 1 a cada 150, depois 2008 era 1 a cada 88, depois 1 a cada 44 em 2021, depois 1 a cada 36 em 2023, e a gente traz exatamente até uma super novidade, isso os dados são todos dos Estados Unidos. Dia 17 de abril agora de 2025, saiu uma nova pesquisa do CDC americano, falando que a prevalência lá nos Estados Unidos está de 1 a cada 31 nascidos. Ou seja, realmente é um aumento muito grande. Se questiona muitas coisas, a gente teve um congresso internacional aqui no Brasil, o ano passado, da IACAPAP, que é a Associação Internacional de Psiquiatria e Psicologia da Infância e Adolescência, é o Congresso Mundial da área de transtornos mentais da infância e adolescência. Foi a primeira vez na América Latina, sempre ele aconteceu na Europa ou nos Estados Unidos, a gente conseguiu trazer para o Brasil pela primeira vez, no Rio de Janeiro, e a gente teve uma discussão, uma mesa gigantesca só sobre isso, onde se questiona. Um dos dados melhorou-se muito a divulgação? Sim. A avaliação, então as pessoas hoje têm muito mais acessos aos critérios diagnósticos, então muitos pacientes que eram tidos apenas como estranhos, como deficiente intelectual ou como outros transtornos, passou-se agora a receber o diagnóstico. Então, a melhora dos critérios diagnósticos é um fator. Mas o que se questiona será que só isso, e só esse avanço dos diagnósticos é o suficiente? Ou podemos ter outros fatores? E aí se está nessa discussão e nessa investigação. Se está se tendo diagnósticos que são mais heurísticos e não científicos, então a pessoa que traz um ou outro sintoma e já sai recebendo diagnóstico de autismo, e de repente ele pode ter outros transtornos, porque sintomas, eles podem estar presentes em muitos transtornos. Uma pessoa que tem uma dificuldade de habilidade social, uma dificuldade de se estar no meio, não necessariamente ela é autista. Existe fobia social, existe deficiência intelectual, existem outros transtornos que também geram dificuldades sociais.
O próprio TDAH também é um ser que muitas vezes acaba se atrapalhando no meio social de formas diferentes. Então, um diagnóstico bem feito traz um diagnóstico preciso, correto. O problema é que também tem muita gente dando diagnóstico sem se basear nos critérios corretos. E é isso que eu quero te perguntar, como que a gente diferencia esses traços autísticos de características de personalidade? E aí eu gostaria que você descrevesse quais são esses traços, eu não sei se eu chamo de traços ou são os critérios para você ter um diagnóstico correto sobre o autismo. Perfeito. Então, só para a gente poder terminar, falando assim, tem gente discutindo hoje até a questão de alimentação, de se existe algumas coisas de produtos que possam estar alterando essa questão do maior prevalência de pessoas com autismo, a idade paterna e materna mais avançada, porque as pessoas estão demorando mais para ter filhos, e quanto mais a idade materna e paterna, depois dos 40, 45 anos, a gente sabe que aumenta a chance. Então, tem muitas coisas sendo estudadas, discutidas, analisadas. Em relação a critérios diagnósticos, a gente sabe que o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa isso? Ele é um transtorno que você já percebe logo no início da infância, diferente de outros transtornos que você pode desenvolver ao longo da vida, como esquizofrenia, que você vai ter o diagnóstico só depois do final da adolescência, vida adulta, ou demências, que é só já no início da velhice. O TEA, o transtorno do espectro autista, ele é desenvolvido, você já percebe os sinais desde os primeiros anos de vida, tem uns que com 1 ano, 2 anos você já percebe. Então, ele é um transtorno que é alteração neurológica em áreas cerebrais que afetam o comportamento, tá? E aí você vai ter alterações do que a gente chama da comunicação social, ou seja, alterações da comunicação que afetam, inclusive, as habilidades sociais, a dificuldade na sociabilidade, e dificuldades comportamentais. E aí a gente tem critérios diagnósticos bem estabelecidos. Então, por exemplo, se a gente pegar pelo DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais lá dos Estados Unidos, ele coloca que você tem que ter alguns critérios. Ele coloca da comunicação social, onde ele põe que você tem que ter, pelo menos, você tem que ter alteração em 3 níveis da comunicação social. É a dificuldade na reciprocidade socioemocional, ou seja, de você conseguir dar uma devolutiva dentro dessa participação da comunicação, desde aquela pessoa que tem uma abordagem social inadequada, então aquela pessoa que chega em cima da pessoa que assusta, não sabe como abordar um estranho, a dificuldade para estabelecer uma conversa normal, compartilhamento de interesses, emoções, afeto, e tem o extremo do espectro, que é aquele que não interage, sai de perto, não olha no olho, não consegue nem conversar com você, ele realmente se isola total. Lembrando disso, que o autismo ele é um espectro, é igual cores. Você pode ter azul, vermelho, roxo, laranja, verde, são totalmente diferentes entre si, mas todas são caracterizadas como cores. Então, o autismo, ele é um nome onde engloba muita diferença de atuação, desde aquele que tem a fala preservada, mas a dificuldade da comunicação, ou seja, do uso dessa fala adequada na situação, até o outro extremo que nem fala ele tem. Então, você tem que ter alteração na reciprocidade socioemocional. Tem que ter alteração em comportamento comunicativo não verbal, que se utiliza para interação social. Então, é uma dificuldade muito grande, seja de uma comunicação verbal e não verbal pouco integrada a essa conversa, essa socialização, então o contato visual inadequado, seja aquele contato que se assusta, assim, porque parece que está invadindo sua alma, a aquele que nem olha no olho, tá? Uma linguagem corporal inadequada, que você vê que a pessoa está até desconfortável no uso do corpo quando está com a pessoa, chega ao extremo da pessoa que tem ausência de expressão facial, que fica, então aquele bebezinho que está lá e a mãe fica brincando, e ele não sorri de volta, não tem aquele riso social do bebê, ele não corresponde à sua interação, tá? Então, também é o segundo critério que tem que estar alterado. Tem que ter alteração também na questão da capacidade de desenvolver, manter e compreender relacionamentos, tá? Então, ajustar o comportamento para se adequar ao contexto social. Então, por exemplo, eu tenho pacientes autistas que está no meio de uma prova e ele foi treinado a aprender a responder quando alguém te pergunta uma coisa. Aí o menino, e ele é muito inteligente, esse autista, então ele sabia muito bem matemática, fazer cálculos de cabeça,
O coleguinha, querendo se aproveitar, vira e cochicha para ele, falando assim, qual é a resposta da pergunta 2? Falando bem baixinho. E aí o autista, que foi treinado a aprender a responder, vira e responde, só que ele não sabe falar baixo nesse contexto, então ele fala normal. A resposta da 2 é a letra B, para a sala inteira ouvir. Aí todo mundo do nada escuta ele só falando isso, a professora olhou e falou, o que está acontecendo? E ele, que é muito correto, virou e falou, o menino perguntou, eu só respondi. E ele nem entendia qual que era o problema nessa situação social. Sim, percebe? Ele não percebe que no momento de uma prova, se alguém te pergunta, você não é obrigado a responder. E mais ainda, se você responde alto, você está dando resposta para todo mundo. Ele não analisou o contexto social. E é lógico que a professora, sabendo que ele é autista, deu bronca no outro que estava querendo se aproveitar dele ser autista. Que ficou bravo com ele. Porque, tipo, além de você me expôs na frente de todo mundo. Então, essa dificuldade de ajustar o comportamento no contexto social, de compartilhar brincadeiras, fazer amigo, uma ausência de interesse pelos pares. Então, essa outra coisa, tem autista que fala assim, mas com o pai, com a mãe, com o adulto, até conversa, mas e com a mesma idade? Aí ele precisa ter uma entrada na escola para a gente avaliar se, de repente... Então, tem uns que recebem diagnóstico depois dos 3, 4, 5 anos, sendo que o diagnóstico é feito até os 3 anos de idade, já estava presente esses sintomas. Só que se ele não convive com crianças da mesma idade, ele não vai receber o diagnóstico. Isso tudo. Eles têm dificuldade com metáforas, com figuras de linguagem. Então, eles vão ter dificuldade quando você fala de forma abstrata, porque eles são muito concretos. Algumas figuras de linguagem, eles entendem. Você fala, o pé da mesa. Como isso todo mundo chama o pé da mesa de pé da mesa, ele já entendeu que aquele é o nome. Mas figuras de linguagem mais abstratas, não corriqueiras, ele vai levar ao pé da letra, ele não vai conseguir entender que aquilo é um jeito de dizer. Isso tudo não dá diagnóstico de autismo, porque isso só é dentro de um critério, que é a comunicação social, que tem que ter alterado os 3. O outro critério são os critérios dos comportamentos, que são comportamentos repetitivos, estereotipados, rígidos, e que você tem 4 características, e dessas 4 tem que ter pelo menos alteração em 2. São as próprias estereotipias, aqueles movimentos motores repetitivos, ou uso de objeto, fala estereotipada. Então, seja um balançar de troncos, um movimento assim, seja uma fala ecolálica, ou seja, aquela repetição, a pessoa que fica falando a mesma palavra várias vezes sem sentido. Alinhar brinquedos, eles têm manias de pegar os carrinhos e eles só alinham, e não com a função de brincar de um trânsito que está indo. É apenas por alinhar e muitas vezes classificando. Então, a gente pega bebês pequenos, crianças de 1, 2 anos, 3 anos, que pegam os brinquedos, eles só alinham do menor para o maior. Não tem uma função de brincadeira, é apenas alinhar para relaxar e poder dormir. Então, isso é uma das alterações, tá? Brincar com brinquedo de forma inusitada, então pega o carrinho, em vez de brincar com o carrinho, fica girando a rodinha, gosta de ver o ventilador, que é só repetitivo, não tem uma função nessa brincadeira. Segundo item, é a questão da rigidez, é a insistência por as mesmas coisas, ou a mesma rotina, uma adesão extremamente inflexível a padrões, a rotinas, a rituais. Então, aquela criança que acorda e tem que tomar banho sempre no mesmo horário, ou comer sempre a mesma coisa na mesma ordem, e se muda, ele se irrita. Aí lembra muito a questão do transtorno obsessivo-compulsivo, então é outro diagnóstico diferencial, porque esse padrão também está presente em quem tem toque. Então, quem tem toque não é autista, tá? Então, aí é onde os outros critérios que a gente faz a questão do diagnóstico diferencial. Seja comportamento verbal ou não verbal, então eu tenho pessoas autistas que estão contando uma história, e aí você se perdeu, você pergunta uma coisa no meio, ele volta e começa a mesma coisa na mesma ordem. Ele não consegue voltar de onde você perguntou. O TDAH você pergunta, aí ele já lembra de outra coisa, ele já muda e até esqueceu do que estava falando. O autista é o oposto. Ele está falando uma coisa, você interrompe, ele não me interrompe. Aí ele volta e ele tem que começar aquela frase igualzinha de novo. Ele não consegue continuar de onde parou, porque ele tem esse ritual. Então, aqueles que têm dificuldade com roupa. Eu já tive autista que não podia usar o uniforme da escola porque era de tectel e ele só usava roupa de algodão. Ele não consegue usar uma roupa diferente. O caminho da escola faz sempre o mesmo. Uma árvore caiu, o pai tem que trocar o caminho. Surta. Porque não pode ter mudança, não pode mudar a sala da escola, você tem que preparar antecipadamente. Então, esse é o segundo critério. Terceiro critério, o interesse
fixo e restrito em coisas que não seriam normais para aquela idade ou para aquele contexto. Então, a criança que com 3 anos de idade, 4 anos, sabe tudo sobre trem, sabe o nome de todos os tipos de locomotiva, de não sei o quê, com detalhes que você não imagina. Eu tenho um autista, por exemplo, que desde os 5, 6 anos de idade, ele tem um interesse pelo Titanic. Ele sabe tudo, ele sabe quantos motores tinha, quantas torres, exatamente a construção do Meu Titanic. Deus. Ele sabe tudo. Coisa que nem eu sabia sobre o Titanic, eu aprendi com ele. Então, não é normal para uma criança da idade, percebe? E o quarto item é a questão sensorial, do hipo ou a hiperreatividade. Então, aquela criança que começa a estourar a bexiga no aniversário, ele já surta. O que a gente fala tanto dos fogos de artifício, por que que atrapalha tanto? Porque eles têm uma hiperacusia, alguns deles, né? Nem todo autista. Que é uma hipersensibilidade auditiva, ou uma hipo, que às vezes eles se machucam, parece que eles estão tão frio e eles ficam sem roupa. Você fala, parece que não sente frio, ou não parece que não sente dor em alguns momentos. Então, essa mudança sensorial desses 4 itens comportamentais, ele tem que ter pelo menos mudança em 2. De tudo isso, além disso, eles têm que estar presentes desde os primeiros anos de vida até os 3 anos de idade, e tem que causar um prejuízo clinicamente significativo. Ou seja, não adianta falar que a pessoa, eu me incomodo com alguns tecidos, mas tudo bem, não é autismo. É aquela pessoa, por exemplo, que ele não usa, ele não consegue aceitar usar. Então, a etiqueta, não fala, tem hora que eu me incomodo com a etiqueta de roupa. Isso não é autismo, gente. Tipo, 90% das pessoas se incomodam com a etiqueta da roupa. Sim. É uma coisa que incomoda. Então, é isso que a gente fala dessa questão da mudança de personalidade, como você falou. Então, uma questão de personalidade, tem gente que gosta mais de um tipo de tecido. Tudo bem. Não gosta tanto, mas é uma situação social que você precisa usar. Você usa, está incomodado, mas você usa. Isso não é autismo. O autista, ele não consegue, ele causa prejuízo. Ele perde aquela situação social por causa da roupa. Ele perde a entrada na escola, mas ele não usa o uniforme. Então, realmente, é um extremo. E é esse extremo que a gente tem que falar. Todo transtorno, e eu acho que é importante a gente falar isso, Rose, porque é uma coisa que eu falo em todas as minhas palestras. Todo diagnóstico psicológico, psiquiátrico, a gente fala de sintomas que todo mundo tem. E a gente só dá o diagnóstico quando ele vai para um extremo que causa prejuízo. Então, saindo um pouco do autismo, pensando em TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Todo mundo tem desatenção por alguma coisa. Desatenção não é diagnóstico, ele é sintoma. Se você dormir mal a noite toda, no dia seguinte você vai estar mais desatenta, você vai esquecer coisas, você vai estar mais distraída. Se você tiver um problema de tireoide, um hipotireoidismo, você vai estar mais desatenta, vai estar mais distraída. Esquecer o guarda-chuva. Todo mundo esquece, porque é uma coisa que a gente não usa corriqueiramente. Então o dia choveu, aí na hora que você vai embora, parou de chover, você vai esquecer. Isso não é TDAH. O diagnóstico, ele vai quando vai para um extremo, onde ele causa um prejuízo. Aí eu dou o exemplo da altura. Tem gente que tem 1,50 m, tem gente que tem 1,70 m, tem gente que tem 1,90 m, e tudo bem. São diferenças entre as pessoas, as diferenças de personalidade, como você falou muito bem. Tem gente que é mais quieta, que não é de ir embalada, tá no ambiente social. Isso não é autismo. Tem gente que é mais agitada, gosta de baderna, gosta de estar no meio de muita gente. E tudo bem, são diferenças de personalidade. A gente não tem que gostar de balada com 2.000 pessoas para falar que não é autista. Eu conheço muita gente que não é autista, mas não gosta de estar em lugar muito cheio. Fala, não gosto de ir no shopping quando está lotado. Muita gente não gosta. Isso não é autismo, tá? Da altura que eu estava falando do exemplo. A gente fala da diferença de altura. Mas quando eu pego um extremo, por exemplo, como teve um lá que era um adulto que tinha 59 centímetros, um extremo dinamismo, causa prejuízo, ele tem que ser acompanhado por médico, ele tem várias malformações, risco de morte precoce. Ou o outro que chegou a 2,39 porque ele tinha um tumor que fez ele não parar de produzir o hormônio do crescimento. Ele chegou a usar bengala da pessoa para cadeira de rodas, tinha que acompanhar, porque ele também tem malformações, o corpo não foi feito para chegar nessa altura. Tanto que ele morreu precocemente, ele não pode chegar a uma vida idosa de 80, 90 anos de idade. Por quê? Porque isso causa prejuízo. Não é que ser alto é ruim, mas esse extremo de altura causa prejuízo. Os diagnósticos psicológicos é a mesma coisa. Ser desatento, tudo bem. O extremo da desatenção faz com que eles corram risco de vida, batam muito mais carro, sofrem. Autismo é a mesma coisa. Não gostar de estar muito no lugar social é normal, é personalidade.
O extremo que gera o diagnóstico de autismo é aquele que sofre com isso. Ele perde trabalho, ele perde relações sociais. Eu tenho falado muito do autista do adulto. Então, todo mundo fala de autismo, só pensa em criança e adolescente. Eles ficam adultos. Verdade. Eles não casam. Contrário de uma novela que existiu há muito tempo atrás, que mostrou a menina casando, grande parte dos autistas sofre muito porque falam isso. Olha, todo mundo fala da consciência do autismo. Mas e relacionamento social? E para eles se relacionarem, para eles terem namoros, casar, são raros dos raros dos raros. Eu tenho vários autistas adultos que têm inteligência, não têm deficiência intelectual, têm até mestrado de Unicamp, conseguem, e não conseguem um namoro por causa disso, porque chega uma hora que a pessoa não consegue conviver. A gente cuidar é uma coisa, mas essa convivência de relacionamento é difícil a pessoa que entende. Então você percebe que é um extremo que causa muito sofrimento, e raras pessoas têm essa compreensão. E é compreender para você cuidar, ser amigo é uma coisa. E para você conviver dentro de uma casa, com um casamento, percebe? Que homem ou que mulher... Mas o desejo deles está ali, né? O desejo de estar com alguém, desejo sexual do autista está ali, não está, doutor? Sim, muitos autistas eles têm muito desejo sexual. É perfeito. Eles não têm a habilidade social de como que é chegar numa pessoa, como que eu chego e converso, como que eu paquero. Eles perguntam isso, tipo assim, como é paquerar? Eles não têm essa habilidade de chegar a demonstrar que tem interesse. Então, eles chegam já invadindo. A menina até... Tive um que a menina estava querendo processar, porque achou que estava sendo assediada. E ele falava, mas em nenhum momento eu quis, eu só queria... Ele não entende essa diferença entre o que é chegar e o que é assédio. Percebe? E detalhe, as pessoas interpretam como assédio, quando, na verdade, a intenção dele nem foi assédio. Ele só queria mostrar que gostava da pessoa. E aí, hoje, eles sofrem muito isso. Eles ficam assim, eu não sei como eu chegar sem parecer que é assédio. E aí, aos menos chega e fala, eu sempre vou no nível da amizade. Ninguém me vê como um objeto sexual. Então, é essa questão do diagnóstico, percebe? Causa um prejuízo muito grande no ser humano. E o sofrimento, né, para eles, muito grande, né, doutor? Isso. Inclusive, isso faz parte do critério diagnóstico. Causa um sofrimento significativo. Percebe? Isso faz parte do critério diagnóstico. E os diagnósticos diferenciais. E tem que diferenciar, por exemplo, o que é deficiência intelectual do autismo, porque tem autista que tem deficiência intelectual, tem autista que não tem. E tem aquela pessoa que tem deficiência intelectual e não é autista. E tem dificuldade de habilidade social, tem dificuldade de comunicação. E nesses casos, a gente fala que para ter o diagnóstico de autismo junto com a deficiência intelectual, a dificuldade social tem que ser muito pior do que o nível de inteligência. E essa é a questão importante. Agora, doutor, qual que é a posição do senhor em relação ao livro de ABA, né, que é a análise de comportamento aplicada? Na sua opinião, ajuda ou engessa? Perfeito. Ó, isso é uma discussão também que está muito grande hoje, porque tem muita gente que diz que trabalha com ABA, mas não trabalha com isso. Então, foi uma coisa que, de novo, infelizmente, eu tenho visto assim que o autismo hoje está muita gente falando. E tem muita gente, tem gente boa e má em todas as profissões. Então, tem muita gente boa ajudando e tem muita gente que está se aproveitando como se virou um comércio para se aproveitar. A ABA, ela é uma linha teórica. Então, quando alguém chega para mim e fala assim, é porque eu fui no profissional que fala que trabalha com o método ABA, eu falo, foge. Porque a ABA não é método, não existe método ABA. É uma teoria, como psicanálise é uma teoria, a linha comportamental é uma teoria, a ABA é a análise do comportamento aplicado, que é uma teoria baseada na linha comportamental da psicologia, tá? A psicologia, ela se divide em 3 grandes linhas, que é a linha analítica, a psicanálise, a humanista e a comportamental. O ABA vem da linha comportamental. É uma teoria que se utiliza de vários métodos de intervenção, mas ela não é um método, ela não tem uma metodologia ABA, que eu vejo que daí você vê que muita gente já fala besteira por aí. Ela tem sido muita pesquisa de autismo com ela, porque ela, por ser uma coisa estruturada, por ela ter vários métodos estruturados dentro da linha pesquisa dela, ela facilita a pesquisa científica. Por isso que ela é mais publicada, e para muitos casos de autismo, ela tem trazido bons resultados, quando se tem bons profissionais. Mas nada na área da saúde é 100%. Então, essa coisa que ela coloca, é 100% o tempo todo? Não. E isso é uma coisa que a gente tem que questionar. O autismo, ele é muito único. Você tem que avaliar cada caso, cada necessidade. Não existe uma intervenção que você monte e aplique igual para todos, que é o que está se fazendo por aí. Como se eu tivesse um plano, então a pessoa é autista, vem e eu intervenho. Não é assim.
Uma intervenção certa com o autismo, você tem que analisar o sujeito, analisar o que ele tem de características, o que ele não tem, o que ele já tem de habilidades, o que ele não tem. E aí, a partir disso, você respeitando o sujeito, você faz ele desenvolver as habilidades que ele precisa para minimizar esse sofrimento. Não existe cura, ele nunca vai deixar de ser autista, mas a gente pode ajudá-lo a desenvolver habilidades que vai facilitar ele no contato profissional, social, familiar, de amizades. Então, a gente desenvolve habilidades para minimizar esse sofrimento, fazer ele se reconhecer, e é cada um no seu nível, tá? Então, a gente vê, por exemplo, principalmente para níveis mais graves, com deficiência intelectual, a linha teórica do ABA tem ajudado muito a desenvolver habilidades, aprender a usar treino de toalete, por exemplo, que muitos deles chegam com 10, 12 anos e não conseguem nem usar o banheiro, faz xixi na calça. Então, você faz muitos treinos, tudo. Para alguns outros casos, tipo já com inteligência muito presente tudo, aí depende muito de cada sujeito. Então, essa coisa de que é 100% sempre me assusta muito, quando só fala, não, é só isso, é sempre isso me preocupa. Então, uma boa indicação com um bom profissional, porque não adianta falar que, ele é feito, então ele vai ser bom. Não necessariamente. Eu tenho que analisar se aquele profissional é bom, se a intervenção é boa, se está adequada para aquele sujeito. Então, sempre as pessoas busquem bons profissionais que têm experiência prévia, que já trabalhem há muito tempo, que entendam a função, para não achar que se falou que é aba, então ele quer dizer que ele é bom. Isso não é real. Inclusive, muitos deles fizeram um curso de um fim de semana e fala que tem. E aí a formação, eu não tenho formação em aba, mas o que eu acompanho de colegas a formação em aba é tão difícil quanto a formação de psicanálise. Tem muita gente que fala que é psicanalista e estudou um mês. E é verdade, a formação de psicanálise precisa 3 anos de não sei o quê. Então eu vejo meus colegas que também são psicanalistas, poxa, você faz 3 anos de cursos, anos de formação, de supervisão. Então, existe um treinamento muito longo. A aba é a mesma coisa. Não adianta falar que viajou por um mês e fez. Dentro disso, quais são os maiores mitos que ainda atrapalham o trabalho com autistas? Muito bom também, a gente sempre precisa falar desses mitos, que é uma das coisas que a gente ajuda muito nas famílias. Tem mitos que já estão antigos, que muita gente já sabe que é mito, então o mito da vacina, né, a história de que vacina causa autismo, isso daí, na verdade, foi uma coisa que surgiu muitos anos atrás, de um artigo científico, inclusive, que foi publicado por uma revista científica, e foi um grupo que pesquisou e depois se descobriu que foi um grupo totalmente enviesado, eles foram, inclusive, punidos no campo científico, tiveram que pagar multas gigantes, e aí vem aquela questão, quando a pessoa cita um artigo científico, eu falo, gente, um artigo científico não significa nada. Uma pesquisa científica, aquela que foi publicada, e muitas pessoas conseguiram replicar aquela pesquisa e acharam o mesmo resultado. Então, fala assim, tem uma pessoa que pesquisou e falou, mas os outros conseguiram achar esse resultado? Porque a pesquisa científica também pode ser enviesada, não foi isso? Foi o que aconteceu do mito da vacina. Uma publicação veio, várias outras pesquisas mostraram que era mentira. Isso já faz muitos anos. Mas já tinha sido espalhado e para tirar isso é uma coisa grande. O mito da mãe geladeira, da ideia de que a mãe que não dá carinho faz com que a criança não desenvolva a habilidade social. Esse é um mito também que surgiu muito antigamente, devido a uma falácia que a gente chama de causa-consequência, que é aquela coisa de quando você coloca uma causa irreal por uma consequência. Por exemplo, só porque eu lavei o carro vai chover. Então, assim, é uma brincadeira que a gente faz, mas a gente sabe que não existe isso, né? A mãe geladeira surgiu da mesma coisa. A mãe que dá muito carinho pro bebê, tudo, e o bebê começa a rir de volta, te estimula. As mães de crianças autistas, que de repente estão lá brincando, e faz, ô filhinho, e ele tá com aquela cara de ausência de expressão facial, não tem o riso social. Chega uma hora que a mãe brinca menos. Por quê? Porque para ela tem a sensação de, tipo assim, não faz diferença. Imagine isso lá nos anos 70, 60, 80, com a sobrecarga dessa mãe. E aí, quando iam avaliar e viam que a mãe ficava bebendo colo, falando que os outros interagiam menos, culparam as mães. Mas olha como inverteu a causa-consequência. Na verdade, elas interagiam menos porque o bebê respondia menos. E não é que o bebê respondia menos porque ela interagia menos. Inverteu-se. Tem mitos de que o autista não tem afeto.
E você fez uma pergunta perfeita, que você falou, mas eles têm desejo sexual, eles têm afeto? Tem. Eles expressam de uma maneira diferente. Mas eu atendi vários autistas criança que adorava abraço, te vem abraçar, só que o abraço deles é diferente, uns não gostam de toque, outros até abraçam, mas abraço até forte que te machuca. Então, essa coisa de que, se abraça no autista. Mentira. O autista pode abraçar. É que você já percebe com um abraço diferente. Existe mito de que o autista não vai desenvolver fala. A gente sabe que tem os autistas que não falam, tem aqueles que falam até muito bem, aqueles que são super intelectuais, mas tem uma fala até que parece que são pequenos mestres, né? Eles chegam falando você sabia, e falam adultos, tem adultos autistas que vão falar com você, e às vezes eles são super especialistas numa área de física, tudo, e eles esquecem que a gente não é. Então o que acontece? Eles começam a falar com você está perdido na conversa, você não entende nada do que ele está falando. Existe mito de que tem um teste que avalia autista. E isso é mentira. A avaliação do autista é clínica. A gente tem hoje muitos questionários, muitas avaliações que auxiliam na avaliação do autista, mas elas não dão diagnóstico. Então, essa coisa que a pessoa entrou num site, respondeu um questionário e deu que é autista, isso é mentira. Tá? Porque os questionários, eles são uma parte, que é ajudar na anamnese, a levantar históricos, mas sem uma avaliação clínica para fazer o diagnóstico diferencial. Não tem exame de imagem, não tem nenhum exame que se pede que dá diagnóstico de autismo. Quando se pede exames, é para você fazer o diagnóstico diferencial. A gente levantar se tem outras síndromes, porque muitas crianças, adolescentes adultos que têm autismo, eles têm síndromes associadas. Então, quando se pede muitos exames e faz questionários, é para auxiliar, eles não dão diagnóstico. Agora, na prática clínica, como que você ajusta, né, para respeitar o tempo e o estilo de comunicação da criança autista? Porque eu acho que assim, o psicólogo, o psicanalista, ele tem que estar muito atento para saber o que aquela criança, ela está expressando em um determinado momento, né? E não pode forçar, né? Não. A gente tem que sempre ter esse equilíbrio, você falou muito bem, entre o que é estímulo e o que é respeitar a velocidade de desenvolvimento. Tem gente que vai para o extremo de que a criança com 2 anos não fala, não deixa, daqui a pouco vai falar. E aí a gente perde uma janela de estímulo, que é diferente daqueles que ficam estimulando e não percebem quais são as características de cada um. Então, por isso que eu falo que um bom profissional é aquele que primeiro faz uma boa avaliação do sujeito, para você ver em que nível que ele está. Vamos fazer um paralelo a aprender matemática. Não adianta eu ensinar a equação do 2º grau para um sujeito que ainda não aprendeu nem multiplicação. Como que ele vai aprender potência para chegar à equação se ele ainda não sabe multiplicação? Eu tenho que respeitar cada fase do desenvolvimento. Não quer dizer que eu não vou ensinar a multiplicação para esse sujeito, mas quer dizer que eu vou ensinar a multiplicação antes de ensinar a equação. Então, é isso que é respeitar o desenvolvimento do sujeito. Eu avaliar onde ele está, antes de eu exigir que ele tenha comportamentos que estão ainda há muitas habilidades à frente do que ele desenvolveu hoje, né? Então, às vezes, exigir de uma criança autista que ele fique sentado o tempo todo numa sala de aula, quando ele ainda não tem essa habilidade de autocontrole, é desrespeitar a referência dele. Então, eu tinha um menino autista, por exemplo, que ele estava inserido numa escola, e ele tinha uma necessidade de a cada 10, 15 minutos levantar e dar 2 voltas na carteira dele antes de sentar, porque para ele é realmente doloroso ficar muito tempo sentado. E aí eu fiz um acordo com a escola, eu falei, gente, se ele está fazendo, vocês querem que ele fique sentado o tempo todo, é onde ele parava a lição, ele tinha surto, deixa ele fazer isso, combina com ele, você faz a cada 5 exercícios, levanta, dá 2 voltas, senta, faz mais 5. E ele foi aprendendo a fazer, e ele foi conseguindo se manter. E conforme esse menino foi crescendo, a gente foi aumentando esse tempo que ele conseguia. Então ele passou depois conseguir ficar 20 minutos, depois 25, até chegou um tempo que ele conseguia ficar 45, 50 minutos, que é o tempo de uma aula. Aí acabava aquela matéria, ia trocar o professor, ele podia levantar, dar volta, já não atrapalhava. Quando ele começava a ficar muito irritado, a gente conseguia que ele pudesse sair, e aí tinha um acordo com ele, você vai sair, você vai até o bebedouro, bebe água, dá uma volta no jardim lá da escola e volta. E ele é autista, então ele segue muito os combinados. Então ele começava a ficar muito irritado, ele olhava para a professora, sai. Ele levantava, bebia água, dava volta, e ele voltava. Ele não ia fazer outra coisa, ele não voltava, sentava. Ele passou a ser funcional na escola. Mas criança tem que ficar dentro da sala de aula o tempo todo. Quem disse?
É como eu exigir que uma pessoa que precisa de óculos, o lado não usa óculos, então todo mundo tem que ficar sem óculos. Aí vem uma questão que a gente fala da psicofobia, que é o preconceito com transtornos mentais. A ideia de achar que todo mundo tem que funcionar igual. Aí eu falo assim, a gente não tem esse preconceito com o uso de óculos. A gente aceita que quando vai no oftalmo e ele receita um óculos, ninguém questiona, falando, mas isso é a indústria das oculistas que querem ganhar dinheiro, olha quantos milhões, bilhões se vende de óculos no mundo. Ninguém questiona isso. Ninguém questiona porque alguém precisa pôr óculos para enxergar e o outro não. Ninguém questiona se um cadeirante de roda vai ficar dependente da cadeira de roda ou se a gente vai ficar dependente do óculos. Mas quando você passa qualquer medicamento para depressão, para ansiedade, para bipolar, para esquizofrenia, as pessoas perguntam, mas não vai gerar dependência? E aí a gente fala, não, alguns tiram, outros não. Porém, cadeira de roda não gera dependência? Ou ela permite que a pessoa possa ir para lugares que sem a cadeira de roda ela não poderia? O óculos permite que a pessoa enxergue coisas que sem o óculos ele não poderia enxergar? Será que o autista, permitindo que ele saia da sala e volte, não permite que ele possa estar na escola, ou impedindo isso, impede de ele estar na escola de uma vez? Agora, como que assim, porque uma coisa, a gente está falando do ponto de vista do autista, né? Mas para os outros alunos e quem convive com eles, depois a gente vai falar especificamente das mães, mas eu estou falando agora no ambiente social. Como que é essa aceitação, porque você falou muito dessa coisa da gente não conseguir respeitar as questões de quem tem questões de saúde, de doença de saúde mental, né? Como que é conviver ou fazer com que esses alunos que têm um autista, que tem um TDAH, ou que tem qualquer outra pessoa com qualquer outra síndrome, aprenda a respeitar e incluir esse sujeito dentro dessa turma? Excelente, Rose. Na verdade, eu digo que não é só os outros alunos. É todos nós como sociedade, a gente fala tanto dessa questão do respeitar as diferenças, mas a gente ainda está muito longe disso. E eu dou exemplo, por exemplo, começando com próprios pai e mãe cuidando do filho. Quando eu pego uma criança de 3, 4 anos, que está brincando, e a gente vai dar um pequeno limite de falar para ele, filho, agora vamos guardar os brinquedos porque está na hora de escovar dente e dormir. A criança, com 3, 4 anos, ela não vai entender que aquilo é importante, ela vai querer continuar no prazer imediato, e vai fazer a famosa birra. Eu só quero mais um pouco. Nós adultos não respeitamos a diferença da gente ser um adulto de 40 anos, de 30, 40, 50 anos, que entende os cuidados, e respeitar a criança. E a gente começa a forçar a criança a querer concordar com a gente. Começa, filho, você sabe que tá tarde, você já brincou muito, olha o coração, depois você vai ficar doente. Começa a fazer bullying com a criança, acusando a criança dela estar errada do desejo dela, em vez de assumir que o limite é nosso, não é da criança. Em vez de falar, filho, eu sinto muito, eu sei que brincar é muito gostoso, só que agora tá na hora de dormir, porque eu te amo e eu quero cuidar de você. E deixar a criança discordar da gente. Quantos adultos aceitam que o filho discorde? Então a gente já quer que seja concordância o tempo todo. Então a gente treina essas crianças desde muito pequeno a achar que eu só estou bem no relacionamento quando todo mundo está concordando. A gente não aceita discordância. Aí a gente vai para os adultos hoje no mundo político, por exemplo, virou um caótico, porque ou todo mundo fala igual ou você é um inimigo mortal porque não pode pensar diferente. É a mesma coisa para os alunos. A gente trabalha com esses alunos a ideia de que as pessoas são diferentes e que, de repente, esse sujeito autista que tem o direito de poder sair da sala e voltar, é porque para ele é impossível naquele momento ele agir de uma forma diferente. Ele aceita essa ideia da dificuldade do outro e que se ele tem esse direito é porque tem muitas outras coisas que o aluno que não tem autismo vai poder vivenciar que aquele que é autista não pode. Quantos passeios de escola as crianças autistas perdem? Por quê? Porque chega uma hora que a escola fala, olha, mas a gente não vai conseguir levar porque ele não vai lidar, porque a mudança é coisa diferente, às vezes o próprio autista não consegue ir. Então vai ter passeios de escolas que aquele menino que é obrigado a ficar sentado na sala pode ir, e o colega autista que tem o direito de dar a voltinha não pode. Então, trabalhar nas escolas com os alunos, essa ideia das diferenças. Aí eu começo a dar exemplo do óculos. Vamos olhar aqui, quantos amiguinhos são de óculos? E o fato deles terem óculos, está dando alguma vantagem para eles em relação a nós, que não precisa de óculos? Ou, sem o óculos, eles vão estar em desvantagem?
e o óculos permite eles estarem em pé de igualdade. A saída do menininho autista, ou ele levantar da carteira, dar 2 voltas e sentar, é para que ele esteja no mesmo nível, o próximo da gente. Ele não está tendo vantagem que o outro não está tendo. É que sem aquilo ele vai ficar em muita desvantagem. Então a gente começa a trabalhar que todas as pessoas são diferentes entre si. Agora, como que a escola e a clínica, elas podem caminhar juntas, né, sem transformar a criança em um projeto de normalização? Porque muitas vezes você pega aqueles pacotes prontos e você quer transformar todo mundo num único sujeito, ele tem que se comportar desse jeito. Como que a clínica e a escola podem respeitar essas diferenças, fazendo com que, por exemplo, eu achei fantástico o exemplo que você deu, desse menino que dava voltas, de repente ele dava 3 voltas, 4 voltas, depois ele foi se adaptando, e depois se ajustou de tal forma que já não mudava mais aquela normalidade da escola. A dinâmica da sala. A dinâmica da sala, né? Como que a escola e a clínica podem ajudar essa criança, essa família, ou esse professor, esse diretor de escola, a respeitar, né, a individualidade, porque eu acho que é uma coisa que você está trazendo muito nessa entrevista, nem todos não são iguais. Você não pode colocar todos numa caixa e falar, você vai fazer isso, agora não. A gente tem que ter a sensibilidade de ver o sujeito, eu acho que é isso, né? Perfeito. Perfeito, é isso mesmo que eu acho que é uma das lições que a gente tem que aprender como sociedade, que eu vejo que as escolas perderam muito isso, né? Tem uma figura que eu uso nas palestras, e grande parte dos professores já viram, em que são animais. Então tem um macaco, tem um peixe, tem um elefante, tem uma cobra, tem um tigre, não lembro mais quais animais, e aí a pessoa falando assim, olha, para ser justo, vamos avaliar todos iguais, vamos avaliar a capacidade de subir na árvore. E o macaco está com um sorriso, e o peixe, o elefante, olha com uma cara e fala assim, como que eu vou subir numa árvore? Então, aquela ideia de a gente saber avaliar o que cada um está em cada nível para onde vai. O Brasil hoje tem sofrido muito até no nível do esporte, são raros que conseguem desenvolver e chegar no nível, e a gente compara, por exemplo, em Olimpíadas, perto de Estados Unidos e outros países, que incentivam essa coisa das habilidades de cada um, e o Brasil a gente vê que eles não incentivam, porque eles acham que todo mundo tem que ser igual. A gente pode seguir trabalhar essa questão do respeito, entendendo, gente, que quando a gente fala de respeitar a individualidade, né, a gente abre mão de limites que a sociedade exige que a gente tenha, né? Então não é respeitar a individualidade, não é permitir que o sujeito fique pelado onde que ele quer, como ele quer, ou que ele possa tocar sexualmente qualquer pessoa, porque se ele tem essa vontade, ele pode. Não é isso. Então, a gente tem que entender que limites sociais existem, tá? Então, a gente tem que entender, e a dificuldade do ser humano é entender qual a diferença entre limite e rigidez. Aí eu dou um exemplo que a gente viu numa discussão recente num grupo de autistas que eu faço parte, que uma mãe colocou lá, que o filho dela, ela tem uma rigidez muito grande por um personagem lá do Stitch, que ela tinha um boneco, e ela foi no parquinho do prédio, e uma menininha, pequenininha, de 3, 4 anos, estava com um bonequinho de Stitch. E o filho dela, autista, porque queria aquele boneco. E a menininha não queria dar, porque é o dela, é o brinquedo favorito dela. E a mãe do autista ficou revoltada, falando assim, como assim? Eu fui falar com a mãe da menina, e ela falou, não, eu ensinei para minha filha que ela não é obrigada, eu quero ensinar ela que ela sabe dar limites, que ela não precisa fazer tudo que pedem para ela, ela tem que aprender a se defender. E a mãe do autista ficou revoltada. E as outras mães de autistas colocaram para essa mãe, falando assim, olha, não, você também vai ter que ensinar seu filho que não é tudo que ele quer que ele vai poder ter só porque ele é autista, porque isso vai aumentar. Se você achar que todo mundo tem que dar para ele só porque é o nível de limite dele, vai chegar uma hora que ele vai pedir coisa que não vai ter como ele ter e você não vai controlar mais o surto dele. Então, tem horas que eles vão ter limites da sociedade. Então, a gente entender o autismo não significa a gente fazer 100% tudo. Porque vai chegar a hora que ele vai chegar no lugar e vai querer ter, e aquele lugar não vai poder dar. Bacana. Vai ter algum limite. Então, agora, falando... entender esse limite, desculpa, só para entender essa diferença entre o limite, o respeito às regras e o respeito ao sujeito, tá? Agora, e aí é onde a gente pode trabalhar isso. Pode falar. Agora, sim, falando de mães, né? Quem que cuida da mãe depois que ela ouve seu filho tem autismo? Perfeito. Esse é um tema que é uma
preocupação muito grande minha, tá sido tema de palestras minhas em vários eventos sobre autismo, inclusive dei nesse mês de abril, o ano passado dei 2 sobre isso, inclusive também foi um tema que eu fui falar no Congresso de Autismo em Portugal, em Lisboa, em 2023, porque a sociedade fala muito do autista e pensa no sujeito autista, e não entende que o tratamento do autismo tem que ser interdisciplinar de vários profissionais e com a família, tá? Ninguém entende a perda que essa mãe tem, tá? E a gente sempre fala da mãe porque é a figura que mais está presente. A gente sabe que muitos casais se separam porque chega uma hora que vive tanto em função do filho que perde essa relação do marido e mulher. Mas eu vejo muitos pais também presentes nisso. E aí todo mundo julga muito essa mãe e não entende tudo que ela abre mão para poder cuidar desse filho. Eu tenho pedido muito para os profissionais, olhem pela mãe do autista, não trabalhem só com a criança, chamem a família junto, chamem essa mãe, porque às vezes a gente julga, cobra, tem muitos profissionais que cobram, mãe, você não fez a intervenção que eu pedi, você não organizou a casa como pedi, e essas mães vêm para mim e falam assim, ninguém me perguntou como que eu fiz faxina na minha casa, porque todo mundo que atende autista, atendeu na sua clínica, volta para casa e está livre lá para cozinhar, para assistir um filme, para descansar. Mães de autistas, ainda mais aqueles que são os mais graves, níveis 2, 3 suporte, aqueles que têm dificuldades grandes, elas têm dificuldade para parar para fazer comida. Como que elas param para cozinhar quando o filho vai lá e tudo que ele vê, ele põe na boca? Essa mãe que recebeu um diagnóstico de algo que ela não desejava. Então eu falo que são mães que vivem lutos. A mãe de todas as crianças com transtornos, com síndromes graves, são uma mãe que vive um luto. Porque quando você engravida, você não deseja ter um filho com autista, você não deseja ter um filho com paralisia cerebral, com uma síndrome genética grave, rara, com epilepsia. Você sonha em ter um filho que você veja ele aprender a falar, que você leve para a escola, que você leve para passear, que leve para Disney, que leve para ter brincadeiras, ou se tem uma condição financeira menor, mas pelo menos que veja ele brincar, aprender a chutar uma bola, ou brincar de boneca, e ter um futuro, e poder se formar, quem sabe arranjar um trabalho, casar, você sonha já com isso e seu filho nem nasceu. Quando você recebe um diagnóstico, você recebe um assassinato. A pessoa chega lá e fala, teu filho tem autismo, tem paralisia cerebral, eu estou matando esse filho que você desejou. E essa mãe vai ter que viver a perda desse filho, podendo amar o filho que tem. Ela tem que viver o luto do outro, tendo que cuidar desse que está aqui. Exatamente. Só que a sociedade não dá esse espaço. E aí o que acontece? Quando essa mãe percebe que ela não desejou esse filho que ela tem, apesar de amá-lo, ela se julga, ela se pune. E nós somos os piores juízes. A culpa. E toda culpa traz punição, é igual ao nosso sistema judiciário. Se o juiz falar, você é culpado, ele tem que dar punição. Quando a mãe se culpa, ela se pune, vem a morbidez. Ela começa inconscientemente, sem perceber, boicotar os tratamentos do filho, boicotar o próprio cuidado, autocuidado pessoal. Ela começa a se julgar não merecedora de ser uma pessoa feliz, tá? E aí eu falo para essas mães assim, que é como se ela tivesse 2 filhos, 2 crianças, e um falece. Ela vai chorar a morte desse filho que morreu, mas não quer dizer que ela deixou de amar o filho que está vivo. Então, a gente é capaz de amar um filho que está vivo, chorando a morte de um outro filho, sentindo a falta do outro. No autismo, na paralisia cerebral, em síndromes, essas 2 crianças moram num corpo só. As 2 crianças representam o mesmo filho. Aquele que ela desejava ter que morreu, por isso que ela sente falta, mas isso não significa que ela deixou de amar o filho que tem. Então, trabalhar esse luto, ela poder sofrer a perda daquele sonho que ela teve como mãe e poder vivenciar essa nova função de mãe, que é diferente da mãe da criança sem síndrome, com essa nova vivência e poder se regozijar com cada crescimento do seu filho, com cada aprendizagem, mesmo que não signifique aquele sonho inicial, que são lutos que não têm um começo, meio e fim. Ele vai revivendo ao longo dos anos, seja com 3 anos de idade um diagnóstico, seja com 6 anos quando está na alfabetização e o filho dela não pega, com 15 anos quando estão todos os amigos viajando com os amigos e o dela não é nem convidado para a festa de aniversário, com 18 anos quando o filho da amiga está tirando carta de motorista e ela está vendo se o filho dela vai conseguir terminar estudo ou não. Então é um luto que vai sendo revivido o tempo todo, e esse medo do futuro, se o filho dela não desenvolver um mínimo de independência para saber se cuidar, para poder ter uma casa, saber pagar as contas, entender dessa burocracia que é cuidar de uma casa, de impostos, quem vai cuidar desse filho quando os pais morrem? E isso é uma coisa que a sociedade não se preparou. Que esse é o grande medo quando eu pego esses autistas adultos. Os pais falam para mim, Yuri,
Eu quero que meu filho viva muito. Eu quero viver muito. Mas eu me preocupo. Quando eu morrer, meu filho vai parar na rua? Quem vai ficar com ele? Não tem mais ninguém. Aí tem mães que falam isso, olha, sou só eu, meu marido e meu filho. Eu não tenho mais ninguém. Ninguém. Não tenho filho. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, quando você tem a notícia, você tem uma solidariedade. Só que essa solidariedade humana, ela tende a acabar ao longo dos anos. As pessoas vão abandonando, cada um vai cuidando da sua vida, tal, e aí fica só essa mãe. É avassalador, né? Esse sofrimento. A ponto dessa mãe chegar a falar e falar assim, eu rezo para ele viver muito e para viver muito, mas eu passei a começar a rezar pedindo para que ele morra antes de mim. Para quando eu for morrer, que ele morra antes de mim. Porque eu tenho medo do sofrimento que ele vai passar. Ele não vai saber se cuidar quando tem uma deficiência intelectual. Aí orienta esses pais a fazerem, por exemplo, poupanças, tentar juntar o que pode. E quando a gente pensa em famílias pobres? Sim. Quando eles vão ficar? Que instituições acolhem? Então está na hora da sociedade pensar, já que a gente fala tanto dessa conscientização, se a gente tem instituições que acolhem de casas de vivência, como a gente tem hoje as casas para idosos, se a gente tem casas para autistas, a gente tem uma em Atibaia, mas é particular. O que o governo faz em relação a isso? O que a gente como faz? E aí até um exemplo que eu dou sempre nas minhas palestras, quando eu vou ajudar essas mães a trabalhar com luto, eu pego uma história que eu trabalho muito com as mães autistas, que foi escrita em 1987. Não foi por uma mãe de um autista, foi por uma mãe de um síndrome de Down, e ela escreveu um livro muito bonito, um texto, na verdade, né, e que ela publicou, que é falando como que é ter um filho com criança com uma deficiência, né, que chama Bem-vindo à Holanda. Essa mãe chama Emily, eu não sei falar o nome direito dela, mas ela escreveu esse livro falando assim, que ela era questionada frequentemente como que é ter uma criança com deficiência, como que é dar luz para uma criança que tem uma deficiência, como que seria cuidar. E aí ela pensou, e ela comparou essa vivência com uma viagem, tá? E aí ela pensou assim, como seria? Seria como você programar uma viagem para a Itália. Então você planeja, você compra muitos de guias, aprende uma língua nova, pensa em visitar o Coliseu, Davi de Michelangelo, as gôndolas de Veneza. Você pode até aprender, né, frases italianas, é tudo muito maravilhoso. E aí os meses de antecipação que ela põe lá no texto, né, a gestação, chega o grande dia, você está no voo, o avião pousa e o comissário de bordo fala, bem-vindo à Holanda. Mas você planejou a viagem para a Itália. Aí essa questão, ela está comparando com o diagnóstico. Sonhei teu filho, vem lá, ele começa a não desenvolver e fala, ó, teu filho é autista. Então é o choque. Aí ela escreve lá, Holanda? Como assim Holanda? Eu planejei para a Itália, minha vida toda eu sonhei para a Itália, eu quero conhecer a Itália. Só que teve uma mudança de plano de voo e é lá que você vai ter que ficar. O que é a coisa mais importante? A coisa mais importante é que você não foi levado a um lugar horrível, cheio de fome, pestilências, coisas ruins. É um lugar diferente. Aí você vai ter que comprar novos guias, aprender novas línguas, conhecer todo um grupo de pessoas que você não conhece, ou seja, você vai conhecer sobre psicomotricista, psicólogo, neuropediatra, TEA, o que significa os níveis de autismo. Então você começa a aprender um monte de coisa diferente, né, que você não sonhou, você imaginava coisa diferente. Você começa a conhecer pais de autistas, comunidades de autistas. É um lugar diferente, é mais baixo, menos ensolarado que a Itália, mas após alguns minutos, você pode respirar fundo, perceber que a Holanda tem coisas boas, como tem moinhos de vento, tulipas, Rembrandt, Van Gogh. E aí vem a parte importante do texto. Aí ela foi assim, mas todos que você conhece estão ocupados, indo e vindo da Itália, estão sempre comentando sobre o tempo maravilhoso que passaram lá, e por toda a sua vida você dirá, sim, é onde eu deveria estar, era tudo que eu tinha planejado. E por que isso é importante? Porque essa mãe, quando ela fica feliz que o filho de 8 anos aprendeu a fazer xixi no banheiro, a outra está comentando da festinha infantil que o filho passou na casa dos amiguinhos, de uma viagem que fez com o filho, e ela fica, nossa, todo o meu dinheiro eu estou gastando em terapia, percebe? E ela põe assim, e a dor que isto causa nunca, nunca irá embora, porque a perda desse sonho é uma perda extremamente significativa, que é aquela coisa, o filho morreu, você sonhou em fazer coisas diferentes e não tentar aprender a conter o surto de uma crise que um filho autista teve. E aí ela termina falando, porém, se você passar a sua vida toda remoendo o fato de não ter chegado à Itália, nunca estará livre para apreciar as coisas belas e muito especiais da Holanda. Ou seja, essa dor da perda nunca vai sumir,
não significa que você não pode amar as conquistas do seu filho autista. Então, eu sempre dou esse texto, os pais, geralmente, nas palestras, nessa hora, estão chorando, e eles vêm para mim e falam assim, Yuri, nunca ninguém falou isso para mim. Ninguém nunca... Acho que você foi a pessoa que mais entendeu a dor de um autista. Porque eu falo a verdade. Todo mundo tenta enfeitar, colocar, não, mãe de autista ama o filho. Amo o filho. Mas gostar de... Você fala que é a sua vida, você gosta de ter que ficar segurando seu filho quando ele está em crise, tentar acalmar. Eu tive uma mãe que falou assim... E tentar aqui enfrentar os olhares acusadores, né? Daqueles que estão próximos, a questão da vergonha, não tem tudo Passear isso. no shopping com o teu filho berrando, pulando, e todo mundo ficou olhando, achando estranho. Eu tive uma mãe que era caso grave, de um filho que era extremamente grave, uma deficiência intelectual significativa, tudo ele punha na boca, e o filho tinha 10 anos na época, tá? E ela falou assim para mim, Yuri, todo mundo me cobra de eu ter que dar conta de fazer as terapias, fazer tudo, e eu sou sozinho, o marido tinha abandonado, e ela falou assim para mim, você sabe que eu não consigo ir no banheiro sem ter paz, porque assim, eu rezo para eu ter dor de barriga na hora que o filho estiver dormindo, rezando para ele não acordar, porque se ele está acordado, eu tenho que entrar com ele dentro do banheiro e fazer minhas necessidades com ele lá gritando, berrando na minha frente, porque se eu entrar no banheiro e deixar ele sozinho, como que eu garanto que em 2 minutos ele não pega qualquer coisa da minha casa, que eu já limpei tudo, mas autista consegue achar onde quiser, enfia na boca, se machuca, engasga ou morre, acabou minha vida. É só ela e o filho na casa. Ela está com dor de barriga. Ela precisa ir no banheiro. Esse menino precisa de supervisão 24 horas. E ela era sozinha. Como você faz? Aí o que acontece? Eu falo da realidade, eu dou esse exemplo nas minhas palestras, porque todo mundo tem uma visão tão bonitinha, porque na internet só mostra os casos leves. Mostra aquela criança que fala, aquela criança que tem um suporte de muita gente, mostra os casos das famílias que têm dinheiro, que pagam 25 mil terapias. Pega essas famílias pobres, que elas não têm como pagar um supervisor para ficar do lado do filho o tempo todo. É essa a realidade. Você percebe? O ser humano, quando fala de conscientização... Ou seja, Yuri, nesse mês de conscientização, para a gente poder terminar, é preciso que a sociedade passe a ter políticas públicas e a sociedade a olhar essa situação, dizendo precisamos urgentemente de saídas, né, e de ajuda, né? Perfeito. Eu acho que a gente tem que pressionar o poder público, pressionar todos nós como sociedade, e inclusive essa coisa do julgamento. Antes da gente pensar, mas por que essa família amarrou? A gente se pegar e colocar, será que eu sei todos os fatores? Eu não posso primeiro questionar para ver qual é a verdadeira realidade? Será que os vizinhos, ninguém lá pode se oferecer para dar um apoio? Será que a escola não tem? Será que a escola entende e aceita ou manda embora para casa quando a criança está agitada demais? Então, o que nós, como sociedade, oferecemos de apoio e de suporte? Ou a gente reclama que o menino está gritando do lado e não deixa a gente relaxar para assistir nosso filme e a gente não entende o surto que esse menino está? Os vizinhos apoiam ou reclamam que o menino está berrando e está atrapalhando? Então, é isso, é políticas públicas e políticas sociais. E entender que a realidade... E tolerância, né? E a realidade da internet não é a realidade de todo mundo. Porque na internet a gente só põe aquilo que quer ver. E precisamos ter tolerância, né? Exatamente. E solidariedade. Yuri, muito obrigada, quero agradecer pela entrevista. Obrigada mesmo, foi, assim, excelente. Eu me emocionei muito quando você falou assim, os pais dizem que muitos pais chorando, né? E eu também me emocionei muito quando queria estar na Itália, mas estou na Holanda, mas eu não posso ficar na Itália, eu preciso ver as coisas boas que a Holanda também me oferece. Quero agradecer você, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e parabéns mais uma vez pelo excelente programa. Certo. Eu quero agradecer você que ficou conosco até agora, e convidar você a ser mais tolerante, a ler, a se informar, a ajudar um pai, uma mãe que tem, uma família que tem um autista, porque às vezes eles não precisam de um olhar de condenação, mas eles precisam de um olhar de tolerância e de um gesto de amor. Abrace, cuide, ajude, porque às vezes só de você falar, não, pode ir ali, mãe, eu vou ficar com o teu filho por meia hora, você já está dando um grande descanso para ela. Quem sabe você fazendo pequenos gestos, que para você vão ser pequenos, mas para essa família vão ser uma expressão imensa de amor, vai aliviar a dor e o sofrimento de muitas pessoas. E aí, semana que vem, eu terei mais um tema aqui extraordinário para falar com você sobre saúde mental. Até a semana que vem. Beijo, tchau, tchau.